recursos para um projeto cultural. Como captar recursos para um projeto cultural? Quando pensamos em recursos para o projeto cultural, a primeira coisa que queremos saber é onde captá-los, girando o projeto do campo das ideias. Saber onde captar os recursos para um projeto cultural é uma importante fase do planejamento. Entretanto, mais que apenas saber quanto o projeto custará, é necessário a discriminação detalhada de todo o escopo financeiro do projeto, prevendo todos os seus recursos. E o primeiro passo para captar os recursos de um projeto cultural é saber elaborar um bom projeto. E antes de tudo, ao se elaborar um bom projeto cultural, é preciso identificar nele a justificativa da sua pertinência, demanda, oportunidade e da democratização cultural, pois esses são pontos importantes que serão observados pelos avaliadores e futuros patrocinadores. Mas afinal, o que é um projeto? O projeto ele é um conjunto de ações planejadas do que se pretende executar, com objetivos claros e exequíveis. Um projeto não deve ser confundido apenas com um conjunto de intenções, ideias ou planos colocados no papel, ainda que de forma ordenada. Ele trata-se de um instrumento técnico e estratégico com características próprias, independentemente de tamanho, complexidade ou duração. E são características de um projeto: a temporalidade. Então, um projeto pressupõe um início, um meio e fim. E isso não há projeto por tempo indeterminado, ilimitado ou inespecífico. A objetividade. Então, um projeto ele deve ter bem claro o seu objetivo específico, concreto e viável. Delimitação de recursos. Os recursos humanos, financeiros e matérias devem estar previamente definidos e mensurados no escopo do projeto, em função do tipo do projeto que será desenvolvido e das necessidades para se alcançar os seus objetivos. Exequibilidade. Um projeto requer uma estrutura administrativa própria e deverão ser planejados, executados e geridos com autonomia. E um projeto cultural, ele possui como eixo central a cultura e as artes, quaisquer que sejam as linguagens artísticas. Como qualquer projeto, o projeto cultural ele é um planejamento técnico, estratégico e de comunicação de algo que se pretende executar. E o projeto cultural ele tem como resultado o desenvolvimento de um produto cultural. Aí incluídos os serviços, as ações e os resultados culturais. O projeto cultural não pode se tornar uma leitura cansativa, subjetiva e com pormenores excessivos e desnecessários. E uma das características mais positivas num projeto cultural é a sua brevidade, ou seja, ele deve ser sucinto, articulado e coerente. Como elaborar um projeto cultural? Não existe um modelo padronizado para a elaboração de um projeto cultural. Apesar de haver diversas formas para se construí-lo, são elementos básicos para um projeto cultural: apresentação, objetivo, justificativa, público-alvo, equipe, etapas de trabalho, cronograma de atividades, orçamento, planos de divulgação, comercialização, plano de distribuição, plano de contrapartida
E como planejar os recursos do meu projeto cultural? O projeto cultural ele deve conter um plano financeiro, apresentando todas as despesas necessárias para que ele seja executado. O orçamento ele deverá ter uma estrutura lógica e ser coerente com as necessidades do projeto e com os valores de mercado. É importante trabalharmos com uma estimativa orçamentária, sobretudo por causa da lacuna temporal que normalmente existe entre a finalização do orçamento e o início da execução do projeto. Também é importante o orçamento ter valores adequados e reais do mercado cultural. É importante detalharmos os orçamentos de um projeto cultural da seguinte maneira. Descrição. A descrição do item de despesa. Unidade, que é a unidade de medida do item de despesa em hora, dia, mês, semana, cachê, serviço, verba, quantidade, que é a quantidade de unidades que utilizaremos no item de despesa. Ocorrência é a quantidade de vezes que iremos precisar desse mesmo item de despesa. O valor unitário é o preço unitário do item de despesa. O valor total é o cálculo do valor unitário multiplicado pela quantidade de unidades e pelo número de ocorrências. Elaboração de projetos culturais. Um projeto tem como objetivo transformar ideias e aspirações em ações concretas que possam aproveitar oportunidades, solucionar problemas, atender a necessidades ou satisfazer desejos. E para isso, devem apresentar um conjunto de atividades programadas para acontecer num determinado período de tempo, com objetivos precisos, estratégias consistentes e indicadores coerentes para avaliar os resultados alcançados. A realização de um espetáculo musical, a montagem de uma peça de teatro, a publicação de um livro ou a gravação de um filme são projetos culturais típicos. Porém, não são apenas as atividades ligadas à produção que definem um projeto. Um projeto cultural. Atividades que visam garantir o acesso e ampliar as práticas culturais da população também podem ser considerados projetos em si ou podem complementar projetos de produção. Nesses casos, por sua natureza, configuram-se como projetos de democratização cultural. Etapas para a elaboração de um projeto cultural. Etapas para a elaboração de um projeto cultural. O ponto de partida para elaborar um projeto de democratização cultural é a identificação de uma demanda ou oportunidade, e a partir delas é que se estrutura o plano de ação. Esse processo ele pode ser facilitado e obter maior sucesso se for dividido em etapas, e cada etapa deve responder as questões específicas. Vou falar um roteiro que pode ajudar na elaboração de um projeto com exemplos voltados à democratização cultural. Primeiro, título. Todo projeto ele deve ter um título que seja capaz de dar uma ideia concisa e clara da sua proposta. O bom título orienta a construção do projeto, porém, ele pode ser atualizado quando o projeto for concluído para que incorpore as mudanças e aprimoramentos que podem ter sido realizados ao longo do processo. Descrição e justificativa. Geralmente, inicia-se um projeto respondendo a seguinte questão:
Por que o projeto deve ser implementado? Esse item ele deve esclarecer que o projeto responde a uma determinada demanda percebida e identificada pela pessoa, comunidade ou entidade que o empreende. A sugestão é apresentar um diagnóstico que reúna elementos capazes de enfatizar a relevância dessa demanda, tais como dados sobre a região e a população atendida, as suas necessidades sociais, a acessibilidade a atividades culturais, os antecedentes e outros esforços já implementados. Essas perguntas também podem ajudar a elaborar essa etapa. Qual a importância dessa demanda questão para a comunidade? Que benefícios serão alcançados pelo público-alvo do projeto? Em um projeto de democratização cultural, a demanda geralmente está na baixa incidência de práticas culturais entre a população e o que se mede pela escassez de equipamentos como teatro, cinemas, museus e pela baixa acessibilidade a eles, pela oferta restrita de opções culturais na empresa ou na região, ou simplesmente pela falta de conhecimento e informação a respeito das opções ali presentes. Terceiro, objetivos. Ao se especificar o objetivo de um projeto, deve-se buscar respostas para as questões: para que e para quem? Os objetivos eles devem ser formulados visando especificar aquilo que quer atingir a partir da realização do projeto, apresentando soluções para uma demanda ou respondendo a uma oportunidade. Os objetivos eles podem ser classificados em 2 níveis. Objetivo geral, que corresponde ao produto final pretendido pelo projeto, deve expressar o que se quer alcançar no longo prazo, ultrapassando inclusive o tempo de duração do projeto. O projeto não pode ser visto como o fim em si mesmo, mas como um meio para alcançar um fim maior. Objetivos específicos, que correspondem às ações que se propõe executar e aos resultados esperados até o final do projeto. Um projeto de democratização cultural tem por objetivo, no longo prazo, a formação de indivíduos, crianças, jovens e ou adultos, mais aptos para a vida e para a construção de uma nova realidade. E seus objetivos específicos se concentram na realização das atividades propostas como meio para essa finalidade maior. Alguns exemplos são a realização de uma oficina de artes, a viabilização de acesso de uma determinada população a um espetáculo de dança, a captação de professores para atuarem como mediadores, entre muitos outros. Metas. As metas detalham os objetivos específicos do projeto. Nesse sentido, devem ser concretas, expressando quantidades e qualidades que permitam avaliar posteriormente a efetividade do projeto. Uma meta dimensionada de maneira coerente ajuda a definir os indicadores que permitirão ao final do projeto evidenciar o alcance da atuação. Um projeto de democratização cultural, as metas podem definir, por exemplo, qual setor da população será atendido, quantas pessoas serão beneficiadas.
por quanto tempo cada pessoa estará envolvida nas atividades e com que grau de participação, entre outros. A metodologia. Metodologia. A metodologia de um projeto deve responder basicamente a seguinte questão: como o projeto vai alcançar seus objetivos? E é nesse sentido que deve descrever as estratégias e técnicas que serão empregadas. Em projetos de democratização cultural, várias estratégias podem ser adotadas, dentre elas exibição, circulação, difusão, distribuição cultural, oferecer, facilitar, qualificar a fruição artística pelo público beneficiado, práticas culturais e sensibilização, educação artística, que é vivenciar o fazer artístico, seja por meio de oficinas, cursos ou outras atividades de caráter educativo. Pode ser de formação artística e capacitação de mediadores, que é a formação e ou profissionalização de futuros artistas, mediadores ou arte educadores. E além disso, a metodologia ela pode descrever de que maneira será a interação com o público beneficiado e como será a gestão do projeto. O cronograma. O desenvolvimento do cronograma ele deve responder à pergunta: quando? Todo projeto possui um prazo determinado para acontecer e apresentar algumas ações que se alternam ou se coordenam nesse período. A elaboração do cronograma visa organizar essas atividades em uma sequência lógica e coerente que permite alcançar os resultados no prazo determinado. Orçamento. A elaboração de um orçamento deve permitir a previsão e o controle de gastos que o projeto terá. Nessa perspectiva, responde a pergunta: quanto? O orçamento ele deve servir como um resumo financeiro do projeto, no qual se indica quanto será gasto para sua realização e como. É uma ferramenta importante na gestão do projeto para o acompanhamento das despesas previstas e realizadas. Geralmente, agrupam-se os custos em blocos de despesas, material de consumo, administração, equipe, serviços de terceiros, cachês, aluguel de espaço e equipamentos, alimentação e hospedagem, transporte, divulgação, instalações e infraestrutura, dentre outros. E isso facilita a organização e o controle dos gastos. Mensuração de resultados. Um projeto coerente é aquele que estabelece indicadores para medir seus resultados. Os indicadores podem ser quantitativos, que consolidam números para avaliar o cumprimento das metas estabelecidas, a exemplo do número de comunidades atendidas, atividades realizadas ou público dos espetáculos. Podem ser obtidos por meio da contabilização do número de pessoas beneficiadas, por exemplo. Qualitativos trazem uma análise em profundidade sobre algum aspecto, como a metodologia empregada, os conteúdos de uma atividade, entre outros. Tais dados podem ser obtidos por meio de pesquisa de opinião, entrevistas, questionários de avaliação e por aí vai.
Independentemente de serem qualitativos ou quantitativos, os indicadores eles devem sinalizar se as metas foram atingidas, além de permitir avaliar se a estratégia empregada foi bem sucedida, sinalizando quais pontos podem ser aprimorados. Fatores valorizados pelas empresas na escolha de projetos. Algumas perguntas que podem ajudá-los a preparar seu projeto para a apresentação a uma empresa, destacando pontos relevantes para os patrocinadores. Vamos lá? Como o meu projeto pode ajudar a construir uma reputação cidadã para a marca da empresa? Uma série de fatores de mercado tem levado as empresas a buscar a associação de suas marcas a ações de interesse público. O primeiro deles é a necessidade de encontrar formas de comunicação que chamem a atenção em meio à enxurrada de informações que as pessoas recebem todos os dias pela TV, internet, rádio, meios impressos, etc. O outro é a preocupação cada vez maior que as empresas têm com o bem da sociedade. Patrocínio às ações de interesse coletivo, como projetos culturais e sociais que associem uma empresa a uma postura ética e participativa na sociedade, é uma forma de comunicação que diferencia a marca e ajuda a construir uma reputação cidadã. Enfatize sempre essas características no seu projeto. Porque o investimento em cultura será um canal diferenciado para o meu patrocinador. Por mais que o investimento em cultura seja crescente e muitas empresas estejam começando a praticá-lo, a iniciativa ainda é surpreendentemente e vista como positiva pela população. E além disso, o investimento em cultura normalmente é associado a uma série de qualidades que nem sempre as empresas conseguem transmitir com a propaganda. Responsabilidade social, excelência, emoção, beleza e por aí vai. Um projeto será sempre mais interessante para uma empresa se for inovador, pois aumenta o grau de diferenciação do patrocínio. Valorize os diferenciais e as características de inovação do seu projeto. Porque o patrocínio ao meu projeto é um canal de comunicação mais efetivo para a empresa falar com os seus públicos. Quando uma empresa ela escolhe um projeto a ser patrocinado, está sempre atenta ao público que poderá ser atingido com essa ação, seja diretamente ou por meio das ações de comunicação. O que a empresa busca não é falar com todos os públicos possíveis, mas com segmentos específicos que a interessam. O importante é que haja uma aproximação real da marca com esse segmento de público. Dessa maneira, a empresa sempre analisará o projeto em relação ao potencial que ele oferece para gerar oportunidades de relacionamento e comunicação com públicos de interesse. Funcionários, clientes, consumidores, comunidade do entorno. Uma fábrica, por exemplo, ela pode querer falar com as pessoas que vivem nas suas proximidades. E nesse sentido, um projeto que atenda a essa comunidade por meio de atividades culturais passa a ser interessante para ela. Uma outra empresa pode querer falar com pessoas que valorizam a ação cultural, mas que não são beneficiadas diretamente por ela.
um grupo de artista ou a imprensa, por exemplo. Nesse caso, utilizam-se as ações que comunicam o projeto para atingir essas pessoas. Quando for apresentar o seu projeto para uma empresa, destaque com quais públicos ela se relacionará diretamente e apresente quais serão as ações e peças de comunicação realizadas e para quais públicos serão dirigidas. Na formatação do projeto para apresentar uma empresa, procure ser objetivo e sintético. Ilustre a apresentação com imagens e insira a marca do seu potencial patrocinador. Utilize um roteiro lógico, Utilize um roteiro lógico, procurando enfatizar os pontos de maior relevância para a tomada de decisão da empresa. Fique atento ao comportamento das empresas com relação a patrocínios. Muitas empresas já investem em cultura e algumas determinam um foco para esse investimento. Analise o foco e veja se seu projeto está alinhado a ele. Se não houver alinhamento, procure outras empresas. O ajuste entre os objetivos do projeto e os objetivos da empresa é fundamental. As matérias que saem na mídia sobre a empresa, quanto mais informações for possível reunir, mais chances você tem de avaliar se seu projeto está adequado ou não a essa empresa. Segundo, aos processos adotados para a seleção de projetos pela empresa, seleção pública, a empresa que seleciona projetos por meio de edital. Nele, as inscrições são realizadas pelo próprio proponente. Os editais normalmente são divulgados na mídia. Os patrocinadores não costumam atender aos proponentes, a fim de garantir que todos os candidatos tenham as mesmas chances. Tem a seleção dirigida. Os projetos são identificados pelo patrocinador por meio de prospecção, de acordo com critérios pré-estabelecidos. Nesse caso, o importante é ter um bom projeto e torná-lo conhecido. Escolha direta. A empresa recebe vários projetos e seleciona aqueles que atendam aos critérios definidos por ela. Pesquise quais são as portas de entrada e envie seu projeto à empresa. Procure marcar uma reunião, pois a presença do proponente facilita a empatia e possibilita que as dúvidas do patrocinador sejam esclarecidas. No período do ano em que você apresentará o projeto, as empresas elas possuem períodos específicos para preparar o orçamento do ano seguinte. Uma proposta de patrocínio pode ser descartada por chegar uma semana atrasada. Em geral, o melhor período de abordagem às empresas é no segundo semestre do ano, por volta do mês de setembro, quando estão sendo definidos os investimentos do ano seguinte. Bom, pessoal, é isso. Espero que eu possa ter conseguido esclarecer algumas dúvidas. Espero que tenham gostado também e até uma próxima. Muito obrigada.